Tivemos um probleminha técnico, normal, acontece para transmissões ao vivo, mas o importante é continuar, e assim faremos agora. Vou ler novamente o seu currículo, Wagner, para que a gente possa entrar de fato no nosso tema de hoje, que trata sobre esgotamento mental, sobre a carga de trabalho que podem desencadear a síndrome de burnout. Wagner é especialista em psicologia positiva e mestre em ciências da saúde. Wagner é graduado em licenciatura plena em Física pela Universidade Federal de Roraima e em Psicologia pela Faculdade Catedral. Pós-graduado em Pedagogia Hospitalar pela Universidade Gama Filho, é psicanalista clínico e possui formação em Programação Neurolinguística e Hipnoterapia, além, claro, de atuar na área de treinamento e palestras motivacionais. Wagner Costa, seja muito bem-vindo ao CFA Play. Boa tarde. Veja agora se o som ficou bom aí. É um prazer participar desse evento, contribuir de alguma forma e, primeiramente, dar os parabéns ao Conselho Federal de Administração pela iniciativa de refletir sobre saúde mental, que é um tema que certamente em 2021 ele estará sempre presente nos debates em todos os âmbitos. Exatamente, Wagner. Sim, agora estamos com o áudio tudo ok, vamos continuar então. Wagner, saiu uma pesquisa na Fiocruz que analisou a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, que também vem crescendo como um problema a ser enfrentado pelas empresas. E que de 2019 até agora, janeiro de 2021, pelo menos 20 mil brasileiros pediram afastamento médico por doenças mentais relacionadas ao trabalho. Esses dados, utilizando esses dados, a gente consegue entender a realidade e também a gravidade desse assunto no Brasil? Observa que esses dados, eles são extremamente importantes, porém eles não expressam a realidade. Por que eu digo que eles não expressam a realidade? Pela questão da subnotificação. Nós temos um problema de subnotificação que ele é oriundo da definição da síndrome de burnout. Porque o que ocorre? Como é uma síndrome psicológica, ela é pouco conhecida pelos psiquiatras. Quando eu digo pouco conhecida pelos psiquiatras, não estou dizendo que são todos, mas só para vocês terem uma ideia, depressão e ansiedade se tem uma dificuldade muito grande de dar diagnóstico. As pessoas às vezes levam 3 anos para definir se ela tem depressão ou se é ansiedade. Imagina no esgotamento relacionado ao trabalho a dificuldade. Por quê? Porque depois nós vamos falar disso, mas o que se vê é que os sintomas eles se sobrepõem. Então muitas vezes você vai dizer que a pessoa está estressada, que tem a ver com a síndrome de burnout, mas, por outro lado, não é isso. Então, esse número não expressa a realidade. Podemos ter certeza que o número é muito maior, muito maior. E, considerando as consequências da pandemia, nós poderemos ter aí uma curva exponencial e daí a importância desse evento, para que as pessoas comecem a se programar e se prevenir. Perfeito. Então vamos explicar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, os nossos internautas do CFA Play, o que é a síndrome de burnout e as suas consequências, para a gente diferenciar entre ansiedade, depressão e síndrome de burnout propriamente dita. Ok, esse é um conceito tão complexo e tão recente. Observem, vocês podem ter, eu sei que está todo mundo aí na internet, às vezes a gente fala, as pessoas ficam pesquisando, mas se você procurar o CID-11, né, que a gente só conhece CID-10, CID-10 mudou, agora é CID-11. O CID-11, pela primeira vez, ele traz o termo síndrome de burnout. No CID-10 não existia esse termo. Então, eu anotei aqui um conceito, né, que eu vou aqui acompanhar para todos. O que o conceito diz? Lá no CID-11 está assim, código QD85, esse é o código. E lá diz assim, tem um nome específico, síndrome de burnout. E diz lá, problemas associados a emprego ou desemprego,
Síndrome conceituada como resultado do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Observa essa expressão, estresse no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E aí, o CID-11 dá três aspectos que devem ser considerados. O primeiro é a exaustão ou esgotamento. O segundo é o distanciamento mental, que geralmente a gente diz assim, a pessoa se despersonaliza, ela briga e tenta se manter distante. E o terceiro é a redução da eficácia, aquela sensação de que eu não tenho condições de fazer aquilo que eu estou sendo pago para fazer. E uma outra coisa que está bem claro no CID-11 é dizer que a síndrome de burnout ela está associada a ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Então, é uma síndrome gerada pelo excesso de estresse no trabalho que não foi gerenciada adequadamente. Perfeito. E existe alguma ação para que a gente possa prevenir esse mal dentro do ambiente do mercado de trabalho? Com certeza. A grande questão é nós trabalharmos a prevenção. Porque, observa, o diagnóstico, como eu falei, ele ainda será confuso, no sentido que agora nós temos um código de doença no CID-11, nós temos um código da doença, que é esse catálogo internacional de doenças para você poder colocar num atestado, colocar num documento de afastamento para justificar algum tipo de procedimento, mas mesmo tendo o código, o diagnóstico é complexo. Por quê? Porque quando você fala da síndrome de burnout, você não pode confundir com estresse. Quando a gente fala de estresse, é um evento, alguma coisa que aconteceu. A síndrome ela tem a ver com estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi gerenciado. Esse é um detalhe importante para quem é da área da administração. Porque, como você disse aí, nós podemos evitar? Podemos, se for adequadamente gerenciado. E aí a gente vem para o conceito de saúde mental, que é um outro conceito pouco conhecido. Porque a Organização Mundial de Saúde, quando ela fala da saúde mental, ela diz que a saúde mental é bem-estar subjetivo. E bem-estar subjetivo é uma coisa que eu defino, como eu me sinto em relação ao meu ambiente, à minha cultura, aquilo que eu estou fazendo, e se eu me sinto adequado para fazer e cumprir as minhas atividades. Então a gente pode evitar? Pode, gerenciando esse estresse. E para gerenciar estresse, é preciso se antecipar com procedimentos com planejamento adequado. Como eu estou falando para administradores, eu até fico com vergonha de falar sobre planejamento, mas tem que ter um planejamento estratégico para isso também. Exatamente. Você falou aí de diagnóstico complicado, um diagnóstico que não é concreto. Então, só para que as pessoas possam entender em casa ou no trabalho, onde estiverem nos assistindo, quais são os principais sintomas, além do pico de exaustão, sentimentos negativos, em relação ao esgotamento mental? Existem outros sintomas também? Só para que as pessoas consigam definir isso. Observa que, como eu falei inicialmente, há uma sobreposição. É aquela ideia de que os sintomas se misturam. Então, eu relacionei aqui os 10 principais sintomas. Os 10 principais sintomas. Sensação constante de negatividade, ou seja, a pessoa sente que, sabe, as coisas estão ruins, o mundo é ruim, a vida é ruim, ela acha que está tudo fora do eixo. Cansaço físico e mental, que é o esgotamento, é aquela coisa que eu estou já nas últimas. Falta de vontade, ela perdeu a vontade de fazer as coisas. Dificuldade de concentração. Quem está estressado geralmente esquece das coisas, começa a fazer algo, daqui a pouco diz, o que é que eu estava fazendo mesmo? Ele vai anotar uma tarefa e depois ele para e diz, o que é que eu vim fazer? E isso é fruto desse estresse constante. Falta de energia. A pessoa não sente mais aquela... Ela não tem mais força para fazer as coisas.
sentimento de incompetência que eu falei anteriormente, da pessoa sentir que é como se o esforço que ela precisa fazer, ela mede o que precisa ser feito e ela pensa, eu não tenho conhecimento, eu não tenho força para fazer isso. Dificuldade de manter o prazer naquilo que antes dava prazer. Algo que ela gostava de fazer, de repente ela passa a não ter mais interesse nenhum. Uma outra coisa é priorizar os outros. Ela para de se valorizar e ela começa a sempre colocar os outros como referência. Penúltimo, a alteração repentina de humor. Então a pessoa tem aqueles picos de explosões, ela se irrita facilmente e esse humor oscila constantemente. E o último é a tendência ao isolamento. Observa que esses 10 sintomas, eu fiz um pequeno resumo que eu compartilhei aí, depois isso pode ser distribuído para as pessoas, mas eu quero que todo mundo preste muita atenção que esses sintomas, eles vão se confundir com os sintomas da depressão e vão se confundir com alguns sintomas da ansiedade. Por isso que é tão importante, quando se fala de síndrome de burnout, se ter um diagnóstico adequado, porque eu não posso confundir síndrome de burnout com depressão, com ansiedade, com estresse. Estresse, eu estou com um conflito na minha casa, eu estou estressado, mas isso não tem a ver com a síndrome, porque a síndrome ela está relacionada ao estresse não gerenciado no local de trabalho. Perfeito. As pessoas costumam não entender sobre essas doenças, né? Porque elas não se manifestam de forma física, elas se manifestam de forma mental. Se tem um preconceito em relação a isso? Muito. Eu te diria que hoje no nosso país, um dos principais responsáveis pela não busca de ajuda, pelo não tratamento, é o preconceito. A maioria das pessoas, elas negam a existência do sofrimento psíquico porque elas acham que se ela buscar um psicólogo, ela está assumindo que é louca. Ela acha que se ela buscar um psiquiatra para tomar uma medicação, ela está jogando a toalha. E nós precisamos entender que tanto a psicologia, a psiquiatria, a neurologia são ciências que nos oferecem ferramentas para o nosso bem-estar psíquico. É claro que a psicologia sabe tudo? Não. A psiquiatria sabe tudo? Não. E todas essas coisas elas estão interligadas, mas o preconceito ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas não procuram ajuda. Aí poderia vir uma pergunta: e quando é que eu sei que eu preciso de ajuda? Observe o que dizem os seus colegas. Lembra aquela coisa da avaliação 360? Vê que eu andei lendo sobre administração. Quando a gente fala de avaliação 360, pergunte a seus pares, pergunte ao nível de cima e ao nível de baixo. Observe, ouça o que as pessoas falam para você, como elas reclamam e observe como você está se sentindo. É ouvir e Porque aceitar aí talvez também, seja a né, hora Wagner? de procurar ajuda profissional. Ouvir e aceitar também, né? Os comentários sobre a nossa pessoa. Ouvir e aceitar. Hoje, quando nós estamos falando aqui de saúde mental, você viu aí a prova do Enem foi sobre saúde mental. Nós estamos no mês do Janeiro Branco. É extremamente importante abrirmos a nossa mente para estes temas. Existem pesquisas mostrando o desastre e o rastro de desequilíbrio que a pandemia está deixando. Vamos imaginar uma coisa simples aqui. 200 mil mortes. 200 mil mortes. Você pode colocar aí que foram 250 mil. Vamos pegar a subnotificação. Multiplica esse número por 4. Cada morte impactou 4 pessoas. Eu estou colocando por baixo. Algumas pesquisas dizem que cada morte vai ter um impacto em 10 pessoas à volta dela. Então você tem facilmente
1,5 milhão de pessoas que vão estar impactados com o luto, com a perda de pessoas queridas, com a ausência, com a falta de suporte financeiro, desemprego. Tudo isso vai afetar o nosso lado mental. Perfeito. Você falou aí do tema do Enem, inclusive é uma pergunta minha aqui, porque o Enem tratou do estigma associado a doenças mentais na sociedade. O senhor acredita que a partir de agora, com mais informações sobre o tema, com o debate contínuo e com essa conscientização, é o momento das pessoas cada vez mais despertar interesse sobre esse assunto, procurar saber mais, ler mais sobre esse assunto, sobre temas que envolvem o esgotamento mental, a sobrecarga de trabalho e a síndrome de burnout? Eu acredito que esse ano de 2021 vai ser um ano em que muitas pessoas vão buscar ajuda. Muitas pessoas, elas vão começar a pensar no tema. Eu disse que passava um avião por dia aqui, olha, está passando outro, hein? Então, o que ocorre? Quando nós olhamos a nossa volta, com certeza o tema saúde mental, ele virá para a pauta. Só para te dar um exemplo, eu comecei a fazer aqui a campanha do Janeiro Branco, aí eu gravei um vídeo dizendo para as pessoas assim, olha, grave um vídeo bem curtinho, 15 segundos, dizendo o seguinte, eu cuido da minha saúde mental fazendo tal coisa. Janeiro Branco, quem cuida da mente, cuida da vida. Tu sabes uma coisa que eu ouvi muito das pessoas? Elas dizerem para mim assim, eu pensei em gravar o vídeo, mas eu descobri que eu não cuido da minha saúde mental. Eu não consegui pensar em nada que dissesse assim, olha, isso é específico. E aí é importante nessa nossa conversa, não é o diagnóstico, não é o conceito da síndrome. Eu estou falando para a gente diferenciar, mas o mais importante é a prevenção desse estresse permanente na nossa vida. Que aí quem trabalha na administração, quem cuida de pessoas, precisa se antecipar, perceber esse estresse na vida do outro, que você está lidando com ele, e na sua própria vida, para você começar a cuidar preventivamente. Nessa sua última fala, você disse muito sobre Janeiro Branco, Janeiro Branco. Agora, as pessoas devem estar se perguntando, mas o que é Janeiro Branco? Porque eu conheço o Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas Janeiro Branco eu ainda não conheço. Você pode explicar para a gente? Oba, a ideia é essa, né? É instigar para que todo mundo saiba. Janeiro Branco é uma campanha criada por um psicólogo lá de Minas Gerais chamado Leonardo Abraão. E esta campanha tem como objetivo usar o mês de janeiro para instigar as pessoas e as instituições a pensarem na saúde mental e fazerem um planejamento para que durante todo o ano ela possa cuidar da sua saúde mental. Então a ideia do Janeiro Branco, ela surgiu a partir das campanhas Novembro Azul, Outubro Rosa, é uma campanha semelhante, que usa o mês de janeiro, que é o mês que a gente está iniciando o ano, para chamar a nossa atenção. Todo mundo está fazendo plano. Sabe qual é o plano e o desejo maior das pessoas no final do ano? Qual? Ser fitness, entrar para a academia e perder peso. Então, junto com esse, coloque lá, eu vou cuidar da minha saúde mental. O que eu vou fazer para cuidar da minha saúde mental em 2021? Eu tenho que começar. É essa a ideia da campanha. Então, Janeiro Branco é uma campanha, nos moldes dessas outras, para instigar as pessoas a pensarem e conversarem e acabarem com o tabu em torno desse tema saúde mental. E como que os administradores podem associar as ações de saúde mental com essa campanha, por exemplo? Fazendo dentro das suas instituições um planejamento para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, dos seus associados. Hoje, muitas empresas já estão preocupadas com isso. Hoje nós sabemos, olha um dado que é alarmante. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado alarmante. Então, observa, nós estamos falando de produtividade. Quantas pessoas são afastadas por síndrome do pânico durante o ano? Então, o administrador, pensando
na administração e nas faltas, né, naquela ausência profissional, ele precisa se antecipar. Lembra que o conceito da síndrome é estresse que não foi adequadamente gerenciado. Então, é isso que o administrador pode fazer. Você pode incluir, sua empresa tem lá um plano de metas para o ano. Tem que ter uma meta, cuidar da saúde mental dos servidores. Como é que nós podemos fazer isso? De centenas e centenas de maneiras. Eu posso citar uma aqui. Estimule as pessoas a cultivarem bons relacionamentos. Existe uma pesquisa de Harvard, e Harvard é uma universidade bem conceituada, que diz o seguinte: os bons relacionamentos. O que é um bom relacionamento? É eu saber que eu posso contar com o outro. Para quem você pode ligar 3 horas da manhã e dizer assim, olha, estou precisando de ajuda, e a pessoa vai sair lá da casa dela e vem até a sua casa te ajudar. Cultivar esse tipo de relação. Para quem você é assim e quem é assim com você. Isso protege a saúde mental. Vou dar um outro número absurdo. Nós estamos chegando a 1 milhão de suicídios por ano no planeta Terra. O Brasil está passando aí, eu acho que já em torno de 15 mil suicídios por ano. Então, isso justifica a inclusão no nosso planejamento de ações para cuidarmos da saúde mental. E, gente, isso pode ser feito de forma simples, sabe? Um e-mail semanal com uma dica, uma ideia, um texto interessante, mesmo que seja uma coisa simples, porque você não vai atingir todo mundo, mas está sempre estimulando as pessoas. Eu penso que saúde mental tem muito a ver com isso, o estímulo constante, manter a tua mente focada nessa visão positiva da vida. É exatamente isso. Wagner, eu te falei, antes da gente começar, que a gente tem uma cultura de receber perguntas do Brasil inteiro. E hoje não foi diferente. Nós recebemos várias perguntas aqui e eu começo com a da Ana Graciele. Ela diz, em tempo de pandemia, aumentou o medo de perder emprego. Qual o risco de desenvolver burnout diante desse cenário? Observa, nosso conceito. Burnout tem a ver com estresse de trabalho. Esse medo aí, ele é um medo decorrente da Covid. Talvez ele não esteja relacionado com burnout, mas ele pode desenvolver em você um transtorno de ansiedade. E esse medo, e aí, gente, que é importante perceber as conexões que existem quando o assunto é saúde mental. Você com medo de perder o emprego, você começa a se preocupar. Você não dorme bem, você não dormindo bem, você não se alimenta bem. Se você não dorme bem, você passa a ser uma pessoa mais agressiva. Então, observa, o medo de perder o emprego, o medo da morte, que a morte está nos rondando a todos, esse medo, ele vai elevar nosso estresse. Se eu levo esse meu estresse para dentro do meu trabalho, isso pode se tornar algo contagioso para todos. Então, você que é administrador, precisa se antecipar. Sabe aquela ideia de, gente, 5 minutos aqui, vamos parar 5 minutos, tá tudo bem, alguém aí está precisando conversar. Sabe aquela coisa simples de eu perceber que o fulano hoje está meio calado? Vai lá dar um tapinha, sabe? Aquela coisa de, e aí, tudo bem? Olha, precisando, estou aqui. Então, não é esse medo de perder o trabalho, ele não vai ter conexão direta com a síndrome, mas ele vai te afetar de outras formas. Perfeito. A segunda pergunta é da Lúcia Silveira. Ela questiona, quais direitos do ponto de vista jurídico tem o trabalhador que desenvolveu burnout? A gente já parte para o direito aqui, né? Me pegou que não é minha praia. Mas observa, se você desenvolve qualquer transtorno mental, você pode sim ter licença, ser afastado para tratamento. E tudo isso está previsto em lei. Quando você tem um transtorno,
Ansiedade, depressão, bipolaridade, qualquer um transtorno mental, e aí eu vou incluir a síndrome de burnout nesse contexto, já existe uma legislação que prevê amparo legal que você pode se afastar para tratamento. Tem lugares hoje que existem assim, tem instituições que têm 10, 20 pessoas afastadas por síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela cresceu muito, porque a síndrome do pânico ela tem a ver com um medo que a pessoa não consegue perceber. Então ela tem descargas de adrenalina que ela acha que vai morrer e ela não consegue explicar. Mas veja, o mais confuso disso é o medo da crítica ao que você recebe dos outros. Então eu diria, já existe legislação, não é a minha área, essa coisa jurídica, mas eu te garanto que existe legislação sim que previne e protege o trabalhador. A gente estava falando há pouco que não é uma doença física, que trata-se de uma doença mental e que exatamente por conta disso existe um preconceito. O Lenilson Santana, ele deixou um comentário aqui nas nossas redes sociais, na nossa transmissão, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu não consegui lidar com eventos de corrupção sistêmica dentro do meu ambiente de trabalho. Desenvolvi apreensividade, ansiedade, cansaço mental, dores de cabeça, musculares e insônia. E completa, meu humor ficou tão desregulado que acharam que eu estava bipolar. Eu que já era introspectivo, passei a me isolar mais e as pessoas acham que eu estou com depressão. É exatamente isso que a gente estava conversando há pouco. É o preconceito sobre isso. É achar de diversas maneiras que não existe a síndrome de burnout, é achar de diversas maneiras várias outras nomenclaturas para isso. Observa isso que ele está falando, é importante, porque uma das grandes questões quando se fala da mente e dos transtornos mentais é o negacionismo. É as pessoas dizerem, isso aí está querendo, isso é preguiça, não quer trabalhar, está fazendo o corpo mole. Então, é importante abrir essas discussões até para que as pessoas conheçam os sintomas. Observa que na descrição dele, ele incluiu quase todos os 10 sintomas que nós falamos. Então, percebe a conexão. Mas muitas vezes as pessoas vão dizer que isso é corpo mole. Às vezes, até o profissional da saúde que vai te avaliar tem essa visão, porque ele próprio não compreende. Gente, um diagnóstico que está relacionado à saúde mental, ele precisa ser feito com critérios. Entendam o que eu vou falar agora. A síndrome de burnout, ela não tem um diagnóstico 100% definido. Quando você tem ansiedade, você tem lá, olha, ansiedade, se apresentar isso, isso e isso, mais isso é ansiedade. Depressão, se apresentar isso, isso e isso por tanto tempo. Veja, mas como essas são síndromes psiquiátricas, elas estão muito bem estabelecidas. Como o burnout é uma síndrome psicológica, isso ainda não está bem estabelecido, porque nós ainda temos uma certa, eu vou usar aqui a palavra hegemonia do lado biomédico, que muitas vezes só vai valorizar esse lado psicológico mais à frente. E eu vou dizer para vocês, é importante você procurar um profissional e lembre-se, se você vai a um profissional que ele nega o que você sente, você tem direito de uma segunda opinião. Procure outro. Perfeito. Ainda vamos continuar nas perguntas aqui, depois a gente retoma nas perguntas que eu tinha elaborado, porque eu acredito que a participação das pessoas, dos nossos internautas, que podem viver isso, como o Lenilson acabou de falar, a gente acaba respondendo perguntas, né, com respostas de pessoas que viveram sobre isso, que também é interessante. O Inácio Borges, ele diz, boa tarde, excelente tema, ainda mais nesse momento tão angustiante que passamos. O Eduardo Ferreira diz, ele questiona, na verdade, qual é o papel do gestor de RH da organização na saúde mental dos colaboradores? Como é que é o nome dele? O nome dele é Eduardo Ferreira. Eduardo, a sua pergunta é extremamente importante. Se você trabalha
no RH, na gerência de pessoas, se você coordena pessoas, você tem a obrigação de valorizar esse tema. Quando eu digo obrigação, eu vou aqui, né, não estou ganhando nada, mas vou fazer propaganda de um livro chamado Cérebro e a Felicidade, de um neurocientista que é psicólogo chamado Rick Renzo. O Rick Renzo diz, e no livro dele ele mostra várias evidências, hoje existem evidências científicas com imagem cerebral mostrando como o nosso pensamento afeta e molda o nosso cérebro físico através das sinapses. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: o gestor de RH, ele tem o dever de ser, como é que eu digo, amigo desse tema. Ele tem o dever de trazer pessoas para falar na empresa sobre isso. Olha, onde quer que você trabalhe, provavelmente existe uma faculdade que tem um curso de psicologia. Se você for lá, você vai encontrar alguém que possa ir na sua instituição fazer uma fala. Você pode encontrar material para compartilhar. Então eu digo assim, o gestor, ele precisa ser o iniciador. E aí, vamos lá. Gestor, você que administra pessoas, você tem que aprender a conversar com as pessoas e você precisa aprender a ouvir pessoas. Observa que isso tem muito a ver com a psicologia. Tem um tema hoje que está muito falado, que é a comunicação não violenta. Aprender a ouvir, aprender a falar é algo fundamental. Então eu diria, qual é o papel do gestor? Fomentar sempre o tema da saúde mental, incluir no seu planejamento metas, ações, sabe? Aquela coisa de fazer o planejamento e dizer, esse ano eu vou fazer tantas palestras sobre isso, eu vou fazer tantas rodas de conversa. Não precisa ser coisas mirabolantes, coisas simples que façam as pessoas pensarem. Perfeito. Você disse aí para procurar realmente esse conteúdo nas faculdades, em lugares próximos. Você sabe onde também tem conteúdos em relação que tratam sobre a síndrome de burnout? Aqui no Conselho Federal de Administração. Basta acessar o nosso site cfa.org.br, basta acessar a Revista Brasileira de Administração em revistarba.org.br e também aqui no CFA Play, cfaplay.org.br. Esse conteúdo está sempre em evidência aqui nas nossas redes sociais e nos nossos meios de comunicação. Wagner, olha só, eu li a reportagem da revista passada que está muito boa. Olha que legal. Eu não sei qual é o hábito dos administradores em ler a revista do Conselho, mas, gente, lá está um material super legal, explicando direitinho as coisas, e a gente tem que ir atrás mesmo, porque vocês sempre vão estar lidando ou com a saúde mental do outro ou com a sua, e isso é importante. Olha que legal. A gente continua então aqui, ó, o Lamon Alves, ele diz que bacana, estou em tratamento, fiquei muito mal. Mais um comentário aqui nas nossas redes sociais. E a Ana Graciele, ela deixou um comentário novamente, eu acredito, pelo que você disse. Mas essa licença do trabalho causada pelo transtorno mental não aumentaria ainda mais o estigma? Vejo que muitos não tiram essa licença por receio disso. E muitas organizações reforçam isso. Mas veja, esse é o preconceito. Nós temos modelos de algumas empresas em outros países onde a empresa paga para o funcionário para ele ir para um spa quando ele apresenta um transtorno mental. Nós podemos achar que isso é absurdo, mas pensem, se você for fazer uma pesquisa e ver a quantidade de faltas, a quantidade de atrasos que as pessoas... Hoje ela não conseguiu acordar, ela se atrasou. O quanto isso vai gerando constrangimento, se nós pudéssemos transformar isso em dinheiro, existem algumas pesquisas que mostram que só a depressão... Veja, eu estou falando da depressão. Qual é o sintoma de depressão? Os sintomas de depressão estão todos listados no sintoma da síndrome de burnout. Falta de apetite, desânimo, falta de energia, a falta de prazer para fazer as coisas.
Então, quando você pensa nisso, a depressão, estima-se que no mundo perde-se 3 bilhões de dólares por falta, por dia não trabalhado. Então, realmente existe um preconceito? Existe, mas alguém tem que começar a quebrar esse preconceito. E eu acredito que o conselho de administração, quando toma essa iniciativa, ele começa a fazer um movimento que é um movimento nacional, porque se você é o gestor de RH, você tem que mostrar para o chefe que está acima, dizer, ei, chefe, não é bem assim. Essa é a questão, mas eu entendo a sua colocação, porque muitas vezes, eu vou fazer uma comparação aqui, é a história de dar emprego para a mulher. Aí quando alguém pensa assim, mas se ela engravidar, ela vai passar 6 meses sem trabalhar, 3 meses sem trabalhar, dependendo, né, do regime de trabalho. Isso aumenta preconceito? Inicialmente, sim, quando as pessoas não compreendem o assunto. Mas nós estamos aqui conversando exatamente para ir quebrando esse tabu. Perfeito. Uma próxima pergunta, Ana Carolina Machado. Ela questiona qual seria uma forma mais adequada para a empresa desenvolver ações de prevenção e manutenção da saúde mental sem ter o acompanhamento direto de um profissional da saúde. Observa só, né? Claro, contrate o profissional da saúde, nós também precisamos de emprego. Brincadeiras à parte, a psicologia positiva, ela tem como é que eu digo? Um lema que diz assim, olha, você pode fazer 6 coisas. Essas 6 coisas, elas vão te ajudar a combater o estresse e a pensar em como lidar com o estresse do dia a dia. Cultivar emoções positivas. Então, o que quer que você faça que leve alegria, satisfação, prazer ao seu grupo de trabalho, você está combatendo o estresse. Entendeu? Isso é uma coisa, que é a questão das emoções positivas. Engajamento. Hoje, muitas empresas, ela tenta descobrir o que é que você gosta de fazer, qual é seu hobby, e ela busca criar ações voluntárias numa determinada área, ou entre os funcionários, para que eu que toco violão possa ensinar para um outro colega. Quando eu faço isso, eu estou envolvendo a pessoa com o outro. Isso combate o estresse. Relacionamentos positivos, que eu já comentei anteriormente, né? Uma outra questão é o significado da vida. Qual é o significado da minha vida? Gente, uma das coisas que mais se debate hoje é o desequilíbrio na nossa sociedade quando a gente pensa nesse sucesso profissional. Sucesso profissional não dá significado à vida. Tem muita gente que atinge patamar, ganha dinheiro, está bem profissionalmente, mas ele sente um vazio interior. Então, dar significado para a minha vida tem muito a ver com uma ação. Eu me senti útil para o outro. Última ação, penúltima, melhor dizendo, porque são 6, é você realizar algo. Ter metas, ter foco, ter objetivo. Quando você tem objetivos, sua mente funciona melhor. E por último, é a questão da vitalidade. Eu tenho que comer bem, dormir bem e fazer atividade física. Observa só, qualquer ação que você fizer dentro dessa área, você estará protegendo o seu funcionário e a você dos transtornos mentais. Perfeito. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu, sim, claro. E muito obrigado pela resposta. Tem uma próxima pergunta do Alexandre Ricarte. Qual a opinião do senhor sobre o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado ou sofrer por antecipação do futuro? Veja, o que se chama de síndrome de pensamento acelerado, eu chamo de ansiedade. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação difusa com algo que eu não sei o que é. A gente diferencia medo, eu tenho medo daquilo que eu sei o que é. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de altura. Mas a ansiedade, eu tenho um medo que eu não consigo definir. Então, observa, o que seria a síndrome do pensamento acelerado?
é essa preocupação com o futuro. O ansioso, ele está sempre prevenindo, ele está sempre preocupado, ele está sempre antenado no que vai acontecer. Quando eu mantenho minha mente lá no futuro, eu tiro o foco do presente e geralmente eu vou me perder. É aí que as pessoas dizem, eu estou com problema de memória, eu esqueço as coisas. Por quê? Porque eu estou tão preocupado com as outras coisas que eu não vivo o presente. Então veja, como é que eu combato isso? Hoje, a neurociência está comprovando e já está comprovado que meditar, mudamos o nome, né? Mindfulness, né? Que é a técnica de meditação para nós, que é a mesma meditação que existe há milhares de anos. Quando você medita, escutem o que eu vou dizer, quando você medita, o seu cérebro muda a forma de funcionar. Quando você medita, o teu cérebro muda a forma de lidar com os problemas. Se você me permite aqui, não sei como é que está nosso tempo, mas pensa no cérebro o seguinte, você tem o córtex pré-frontal, que é a parte onde está o intelecto e o raciocínio, e você tem uma parte mais no centro do cérebro, que é onde está a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela é responsável pelaquela velha ação do lutar, fugir ou paralisar. Quando eu medito, o que é meditar, gente? Meditar não é esvaziar a mente, não tem nada de absurdo. Meditar é manter a mente numa única coisa. Como é que a gente recomenda às pessoas? Feche os olhos, preste atenção na sua respiração. Toda vez que você esquecer da sua respiração, volte a prestar atenção na sua respiração. Isso faz o aumento do foco. E quando você faz isso, a neurociência mostra, gente, olha o que eu estou dizendo, mostra por imagem cerebral. Quem medita melhora a comunicação entre córtex frontal e amígdala. Quem medita diminui a espessura dessa área responsável pelo medo. Logo, o que eu diria? Como é que eu trato o que você está chamando de síndrome do pensamento acelerado? Como é que eu posso melhorar a minha ansiedade? Cuidando para manter o meu equilíbrio. E esse equilíbrio, existem técnicas para se fazer isso. Uma delas é a meditação. Perfeito. Tem uma outra pergunta da Eliana Junqueira. E antes de fazê-la, eu vou agradecer as pessoas por tantas perguntas enviadas aqui para as nossas redes sociais, para os nossos meios de comunicação. Muito obrigado pela sua audiência e disponibilidade de estar aqui nos acompanhando e assistindo às nossas lives. Wagner, a Eliana Junqueira ela diz, como lidar com o estresse causado com tanta desonestidade e hipocrisia predominante no ambiente de trabalho? Olhe, esse é um pensamento meu também. Existe uma teoria chamada Teoria do Gerenciamento do Terror. Olha que nome chocante, Teoria do Gerenciamento do Terror. Um grupo de psicólogos desenvolveu essa teoria e ele fez um estudo nos mostrando que a humanidade ela perdeu um pouco o rumo. Antigamente, ser honesto era algo importante, você ser transparente, você, sabe, aquela coisa do fazer valer sua palavra. Como é que eu lido hoje, como é que nós podemos lidar hoje com essa desonestidade, a corrupção, a falta de transparência e a hipocrisia que graça no nosso mundo? Eu imagino que a melhor maneira de lidar com isso é você prestando atenção no outro e percebendo que ele faz isso porque ele não está maduro. Aí você vai dizer, Wagner, então eu vou ser condescendente com a corrupção, com a hipocrisia? Não, não é isso. Mas você não vai conseguir mudar o outro. O que nos faz sofrer? O que nos faz sofrer não é a hipocrisia do outro. O que nos faz sofrer é o que eu penso sobre essa hipocrisia. Alguém é hipócrita, alguém é corrupto, alguém é falso, e eu penso assim, cara, como é que essa pessoa é capaz de fazer isso? Isso me faz sofrer. Eu tenho que olhar para essa pessoa e pensar,
ele ainda não amadureceu, ele ainda não compreendeu que todos nós estamos no mesmo barco. É assim que eu lido, é assim que eu tenho visto as pessoas lidando com isso. Eu conheço muita gente, eu vou dizer para vocês, eu atendo em consultório e vejo demais isso. Eu atendo pessoas de outros países com atendimento online. O que eu percebo? As pessoas que são rígidas, elas sofrem mais. Então Exatamente. eu diria para você, olhe, olhe o outro e pense, esse camarada tem uma mãe e essa mãe deve gostar dele. Então alguma coisa boa existe nessa criatura. E claro, você tem que se posicionar, você tem que deixar claro o que você pensa. Ó, um exemplo que hoje a gente está vendo muito é isso aqui, ó. Minha máscara está aqui, eu estou em casa, portanto eu estou sem máscara. Mas tem muita gente que não usa máscara. E a gente fica, como é que a pessoa não está usando máscara? Não adianta você se revoltar com isso, porque isso vai adoecer você. Então eu diria, como é que você lida com isso? Olhe para o outro e diga assim, ele ainda não está maduro, eu vou cuidar de mim. Não queira mudar as outras pessoas, porque nós não conseguimos mudar os outros. Nós até podemos influenciá-los. Exatamente, exatamente. Parabéns pelo posicionamento, Wagner. Tem uma pergunta aqui do Júlio Cabral. Ele diz, a gente estava falando sobre equilíbrio há pouco, ele disse, a equilibrada saúde mental depende das referências que temos no ambiente de trabalho, ou seja, se o superior imediato é íntegro e competente, a tendência é que eu esteja saudável. Ao contrário, se o superior é incompetente e corrupto, ocasionalmente serei um doente mental? Não. Veja, a sua saúde mental, ela está muito aliada às escolhas que você faz. Às escolhas que você faz. Observa que eu falei anteriormente que saúde mental é um bem-estar subjetivo. Mas o que se percebe? Quem tem bons amigos tem uma saúde mental melhor. Quem é casado e mantém um bom relacionamento tem uma saúde mental melhor. Quem pratica uma religião e se dedica a ela de forma adequada tem uma saúde mental melhor. Quem ajuda os outros tem uma saúde mental melhor. Então, observa, eu vou para um ambiente onde, neste ambiente, as pessoas são completamente corruptas, mas eu preciso do meu emprego, é dali que eu tiro o meu sustento. Eu tenho que desenvolver a resiliência, que é uma palavra que está virando moda. Eu tenho que desenvolver a minha resiliência para entrar naquele ambiente, fazer o meu trabalho e sair de lá. Lembrando que lá na minha casa é um outro mundo. Eu sempre brinco, do portão da minha casa para fora é um mundo, do portão da minha casa para dentro é outro mundo. Lembrando aqui o Jung, que foi um grande psicanalista, ele dizia que eu tenho que ter uma persona. Vocês estão vendo aqui o Wagner psicólogo, mas eu não sou exatamente este Wagner que vocês estão vendo. Só que a diferença entre o que você vê e o que eu sou determina minha saúde mental. Quanto maior a diferença, menor minha saúde mental. Quanto mais eu sou para você aquilo que eu realmente sou na minha intimidade, mais saúde mental. Então, a tua saúde mental, ela vai ser definida pela tua congruência com aquilo que você acredita e não pelo comportamento do teu chefe. Agora, claro, teu chefe pode te perturbar bastante. Te cuida, medita, reza por ele, faz alguma coisa, entendeu? Não fica esperando as coisas ficarem ruins. Te antecipa. Ô Wagner, se você me permite, há algum tempo eu achava que ir para o psicólogo, trabalhar a minha saúde mental era uma besteira. Mas é uma questão de cultura, porque eu nunca tinha encontrado sobre isso na minha vida. Aqui no meu trabalho, eu não estou puxando sardinha sobre isso, a minha chefe sempre disse sobre cuida da sua mente, cuide da sua saúde mental. E aí, ao procurar o psicólogo, eu percebi que eu consigo agora entender o meu temperamento. Saber quando que aparece uma raiva, quando que a ansiedade pode aparecer. Então eu começo a me antecipar e trabalhar para que isso apareça
mas que eu consigo dominar. E é exatamente esse recado que a gente tem que dar para as pessoas, né? Para se conhecer melhor, entender o que está acontecendo com a gente. Porque assim, ter saúde mental não quer dizer que você não tem problemas. Existe um conceito equivocado que ter saúde mental é não ter transtorno mental. Eu posso não ter nenhum transtorno mental e ter uma péssima saúde mental. Eu posso não ter depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia ou qualquer transtorno desses aí e ter uma saúde mental péssima. Eu posso ter um transtorno de ansiedade, uma depressão e ter uma boa saúde mental, porque é exatamente isso, a saúde mental, ela é cultivada. Então eu diria para nós que estamos participando desse evento, inclua na sua agenda de 2021. Eu vou aprender mais sobre saúde mental. Eu vou me conhecer mais. Porque não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter raiva, que a vida vai virar uma vida cor-de-rosa ou uma vida azulzinha, não sei qual é a sua preferência. Ou colorida, seja lá o que for. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você passa a ter consciência. Muitas vezes você tem uma raiva e aí você identifica, estou com raiva. Deixa eu Aí respirar você aqui um pode pouquinho. ser decisivo e ser diferente. A questão da respiração ajuda bastante. Você, inclusive, falou há pouco sobre isso. Olha, a respiração, ela é a porta para a interiorização. Você quer se conhecer, comece a prestar atenção na sua respiração. E eu estou falando isso porque a psicologia positiva, ela tem um foco muito grande e um aparelho muito grande com a neurociência. E a neurociência vem demonstrando que o simples fato de você respirar bem, você oxigena melhor seu sangue e seu cérebro funciona melhor. Por isso que hoje se diz que atividade aeróbica, fazer exercícios físicos, ajuda no equilíbrio mental. Por quê? Porque teu sangue circula, se oxigena melhor e você alimenta de forma mais adequada o seu cérebro, que passa a reagir melhor nos momentos de estresse. O bate-papo está tão bom, Wagner, que eu não queria chegar nessa última pergunta. Mas Já passou uma hora, já né? passou uma hora. Estamos chegando a quase uma hora, tem 58 minutos. A última pergunta, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro. O que a síndrome de burnout pode nos ensinar nesse contexto em que a gente falou muito sobre esse tema? Infelizmente, o ser humano, ele se mobiliza ou se sensibiliza nas grandes dores. Nós estamos vendo nesse momento, que é um momento de crise mundial, muitas pessoas abaladas com morte, com a pandemia, que está gerando problemas assim que a gente não consegue descrever. Eu penso que a síndrome de burnout, ela veio nos trazer uma chamada de atenção. Porque antes a gente dizia assim: ah, fulano é um desequilibrado, mas muitas vezes ele se desequilibrou pelo estresse excessivo. Então é importante nós, quando ouvirmos esse termo, síndrome de burnout, quando nós ouvirmos termos como depressão, ansiedade e saúde mental, nós tenhamos um foco diferenciado, que a gente possa aprender, prestar atenção. Então eu digo que a síndrome de burnout, ela nos ensinou a prestar atenção no outro, a prestar atenção no sofrimento psíquico do outro, porque muitas vezes nós temos e sentimos sofrimento psíquico, mas nós negamos. E aí quando o outro pira, quando o outro surta, quando o outro é afastado do trabalho por condição mental, nós precisamos olhar para dentro de nós. Então, eu acho que o grande aprendizado é olhar mais uns para os outros. Perfeito. Wagner, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Você que me ajudou na produção, a pensar mais sobre o tema, a pensar em perguntas diferentes do que já vem sendo apresentado tanto aqui no Conselho Federal de Administração como na sociedade.
Muito obrigado de coração por essa participação aqui conosco. Eu agradeço também a oportunidade e, novamente, eu parabenizo o Conselho de Administração pela iniciativa, porque é uma iniciativa necessária. Certamente, em 2021, nós teremos, assim, uma chuva de transtornos mentais, teremos muita cobrança para vocês, administradores, porque ninguém sabe ainda como é que vamos voltar, como é que as coisas vão acontecer. Então, as cobranças estão aí, o estresse está aí. E o conselho, quando toma a iniciativa de fazer um trabalho desse, vai salvar vidas que às vezes a gente não pode nem contar na estatística, mas certamente pessoas se beneficiarão. Eu falei da revista... Muito assim, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Muito obrigado. Eu falei da Revista Brasileira de Administração, que tem sobre esse assunto, a gente tratou lá sobre síndrome de burnout, tem no site do CFA, cfa.org.br, tem no CFA Play, cfaplay.org.br e também tem na Rádio ADM, tem um podcast sobre isso. A nossa jornalista aqui do Conselho, Elisa Ventura, preparou um conteúdo sobre síndrome de burnout lá na Rádio ADM. E eu informo ainda, Wagner, que neste mês, dia 28, às 4h30 da tarde, nós vamos falar ainda de saúde mental nas empresas. Então, assim, se é janeiro branco, que a gente consiga falar, consiga abraçar esse tema e que a gente possa ajudar as pessoas cada vez mais. Muito obrigado pela sua disponibilidade e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Grande abraço. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aqui conosco, pela chuva de comentários, de perguntas que nós tivemos nas redes sociais e também nos meios de comunicação do Conselho Federal de Administração. Lembro mais uma vez que na semana que vem, a Elisa Ventura, a nossa jornalista do CFA Play, aqui do Conselho Federal de Administração, voltará a tratar sobre o assunto de saúde mental. O tema é saúde mental nas empresas. Então, anotem na sua agenda, dia 28, às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.